Continuando o nosso caminhar aí de profissão e fé nesse mês de janeiro, e tem sido um tempo tão especial, desde o primeiro encontro nosso aqui falando a respeito disso, né? Uma temporada de férias, uma temporada especial que nós temos. Nesta manhã, nós temos 3 convidados, tá vendo? Tá melhorando agora, tem mais gente, tem mais convidados. Quem vai nos conduzir nessa conversa é o Carlos Andrade, e para brilhantar esse bate-papo cristão, essa conversa à luz da Bíblia, e considerando o nosso contexto, está aqui a Thaís Barbosa. Pode vir, por gentileza, Thaís, jornalista, mas antes de qualquer coisa, a Thaís é crente, não é? A Thaís é crente. Convido também a Návia Costa, professora. Esse pessoal de letras é diferenciado, viu, Rodrigo? Pessoal diferente. Apesar que a turma do jornalismo é especial, mas o pessoal de letras tem um espaço separado no céu, viu? Esse pessoal aí de letras. E o Rodrigo Seixas, também professor. E o Carlos vai nos... Vocês podem se sentar, fiquem à vontade, e o Carlos vai nos conduzir. Quero só lembrar que é um tempo de interação. Então você que tem alguma pergunta, você pode fazê-la diretamente, ou você pode fazer por intermédio de WhatsApp, não é? Você que é membro da igreja, está no grupo da igreja, pode mandar até no WhatsApp da igreja, ou então manda no meu WhatsApp, você já tem aí, daqui a pouco eles vão colocar de novo aí o número, mas você pode fazer. Nós temos aí microfone que consegue chegar até onde você está, para a gente ouvir o seu questionamento, ouvir o seu comentário, e você pode e deve fazer. O tema hoje é universidade e fé, ter fé na universidade. É claro que a leitura, a gente pode pensar assim, não, eu vou ter fé na universidade, então eu vou acreditar na universidade. Também. Mas como preservar a fé estando num ambiente acadêmico? Vamos pensar sobre isso. É possível? Eu já ouvi muito, não vou antecipar nada, não, deixa o Carlos falar. Então vamos lá. Bom dia, gente, novamente. Eu fico impressionado porque são 3 pessoas que escolheram a parte humana, de humanas, e uma pessoa de exato vai conduzir a conversa. É interessante isso, né? Bacana, gente. Essa é a Thaís, essa é a Návia, esse é o Rodrigo. Eu peço para vocês uma salva de palmas por eles, porque são corajosos estarem aqui para expor um pouquinho das experiências particulares deles. E eu introduzo o assunto mencionando o que Paulo fala para os romanos: um culto racional. É o que ele recomenda para os romanos, é o que recomendamos hoje em dia, atualmente também, um culto que entendemos quem é Deus racionalmente, não é uma fé cega, porque muitas vezes nós tentamos tampar os olhos dos nossos jovens com medo de que eles se desviem na faculdade. Não é isso? A gente tem um pouquinho de medo, né? Falando assim, nossa, tem assunto que é muito delicado. E a gente inibe as perguntas, inibe as dúvidas, e não permitimos que eles se declarem, perguntem, se expressem, verbalizem alguma dúvida. Então eu pergunto hoje, a fé e a razão, elas conseguem andar juntas, elas conseguem caminhar juntas? Ou eu preciso escolher apenas uma? Ou eu escolho a fé, ou eu escolho a razão. O que é realmente a fé? É aquilo que nós acreditamos, mas não vemos. É aquilo que às vezes vemos e não acreditamos, como eu, torcedor do Vila Nova, não acredito muitas vezes no jogo que eles fazem. Aí a gente tem que continuar torcendo, acreditando que um dia vai alcançar a Série A, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aqui? Cadê os vilanovenses? Aê! Show de bola. E fé é isso. Razão é aquilo que o homem perde quando casa e a mulher sempre encontra, ou não? É isso? Não. Razão é aquilo que você consegue raciocinar por conta própria e achar alguma coisa de forma lógica, um raciocínio lógico, não é isso? E essas duas coisas, olha só que interessante, o Martinho Lutero, reformista, ele diz que a razão foi corrompida depois que o homem pecou. Então o homem só tem a fé como salvação, ela deve ser ignorada, a razão. Mas, sinceramente, eu discordo disso. A razão ela tem que caminhar junto com a fé. As duas coisas,
elas devem caminhar juntas. Mas infelizmente nós percebemos pela história da igreja, por muito tempo, tempos tenebrosos que nós vivemos na Idade Média, que a igreja infelizmente inibiu muitas pessoas, que não conseguiam expressar a sua inteligência para não confrontar a fé, não é isso? E encerrando o assunto, a introdução, eu já vou lançar minha pergunta, minha colinha está aqui, e olha só, reafirmo o que o pastor Weber falou. Se você tiver alguma dúvida, por favor, gente, fique à vontade, mande pelo celular, o celular está aqui, ó, mande sua pergunta, seu comentário, seu acréscimo. Temos pelo chat também do YouTube, você pode mandar por lá. E no ambiente acadêmico, hoje o que nós iremos trabalhar é isso, né? A faculdade e a fé. Como manter a fé na faculdade, como podemos ser crentes, às vezes em ambiente cético, ambiente hostil, porque muitas vezes os crentes sofrem um pouco de preconceito na faculdade, né? Porque os princípios são confrontados o tempo todo ali, mas algo que nós iremos trabalhar hoje nesta manhã, como conseguir unir essas duas coisas, a razão, a fé, diante de um ambiente cético, de um ambiente que muitas vezes confrontam a nossa fé. Só finalizando, Santo Agostinho, ele diz uma frase muito bacana, ele diz assim: crer para compreender, e compreender para crer. Então as duas coisas têm que andar junto, precisa ser uma fé racional. E a minha primeira pergunta hoje vai para a Thaís. Thaís, está preparada, Thaís? Você está do meu lado aqui, é mais fácil fazer essa pergunta. A sua ingressão na faculdade, como foi? Como sua fé foi caminhando juntamente com o seu curso? Eu entrei na faculdade em 2001, então vou completar 19 anos de formação, né? E 21 de profissão, porque no meu segundo ano de faculdade eu já fazia estágio, né, na minha área. E eu me converti aqui aos 10 anos de idade e entrei na faculdade aos 17 anos, né? Fazendo jornalismo. E para mim foi algo revelador a faculdade. Por quê? Porque ela reforçou a minha fé. Na faculdade, durante os meus 4 anos, eu fui representante de turma na faculdade e fui presidente de comissão de formatura. Então, assim, eu tinha tudo, né? Estava em todas as festas, organizava todas as festas da faculdade, estava em todas as discussões, né, envolvendo os estudantes, as nossas turmas. E a fé, eu posso dizer, ela me conduziu por caminhos que às vezes eu não poderia caminhar na universidade se eu não tivesse ela. Ela me trouxe um olhar de empatia e ao mesmo tempo eu pude descobrir o que era o mundo, o que eram as pessoas. Porque quando você vai para a faculdade, a gente tem aquela visão de que o pecado está lá. Não é? Estou indo para um antro. Não é assim que muitas vezes os pais têm essa visão? Já preparam os seus filhos para isso. Só que na verdade a universidade, ela nos revela que o nosso mundo é muito maior, né? Muito maior do que simplesmente doutrinas e religiosidade. Então, se você hoje é baseado numa religiosidade frágil, numa religiosidade onde eu me baseio em dogmas, em pode, não pode, isso é permitido ou não é permitido, esse jovem, ele tem grandes chances de ser desviado numa universidade. Mas a partir do momento que eu tenho uma convicção de fé e de graça, eu vejo que a faculdade, ela vai te moldar como qualquer época da sua vida, como no seu trabalho, por exemplo. Então é um momento onde você vai passar, né, aprendendo, agregando, muito mais do que vou deixar de ser algo, né? Eu estava vendo uma tese de doutorado de um professor da faculdade, Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, onde ele, pesquisando, né,
No Brasil todo, ele diz que 63% dos jovens, né, abandonam a sua fé, dos cristãos, né, abandonam a sua fé. Isso em 2017. Em 2017. Abandonam a sua fé. Eu acho que tem muito mais a ver sobre como esses jovens entram na universidade do que o que a universidade faz na vida deles. Eu concordo com você, Thaís. Muitas vezes o jovem, nós nos preocupamos porque eles parecem prematuros demais na fé para entrarem na faculdade e eles entram já com medo, porque a igreja parece que não trabalha a fé desses jovens e até tenta deter eles aqui dentro da igreja, não incentivam a eles a ingressarem na faculdade por causa desse medo, deles se desviarem na faculdade. Mas se talvez entrássemos na faculdade com uma visão evangelística, né, missionária, pensando que é um campo ainda que Deus precisa ser conhecido entre os jovens e aqueles que estão cursando, eu acho que a gente muda um pouquinho a nossa visão sobre a faculdade, não é isso? E o nosso falar, muitas vezes, não vai impactar tanto quanto o nosso agir, né? Então, acho que o nosso agir diz muito, assim, eu tenho 3 grandes amigas que se converteram no nosso período de faculdade, e elas falam, Thaís, é tão engraçado, porque como você era com a sua família, com a sua mãe, tudo, me abriram os olhos, assim, eu tinha uma inquietação muito grande em relação a isso. E hoje são cristãs, têm seus filhos, né, frequentam igreja, então, assim, são frutos que eu pude ter dessa minha época de faculdade, e eu carrego com muita gratidão a Deus, né, em saber que foi um período que eu estive e que, com todas as limitações, com tudo, eu pude o quê? Pude estreitar essa relação com as pessoas de empatia, um olhar de Jesus realmente, né? E não de uma religião em si. Amém, amém. Nave, agora é com você. Como que você, no percurso até o doutorado que você tem, como você lidou, como a sua fé foi caminhando diante desse percurso até hoje? Paz do Senhor, irmãos. Não me sinto digna de estar aqui, mas atendendo ao chamado, né, Thaís e Rodrigo. E eu digo isso de verdade, viu? Não é brincadeira, não. Eu costumo dizer, lá em casa, eu falo muito para o meu esposo, para o Fabiano, que é uma responsabilidade muito grande, viu, Carlos? Não é só coragem, não. É uma responsabilidade muito grande estar aqui neste lugar, não é? Falando de Deus e da palavra de Deus, então é um privilégio também, né? Bom, eu me converti, passei mesmo a ser uma membra ativa, né, de uma igreja aos 25 anos. Então, a esta altura, eu já tinha feito uma primeira graduação e uma pós-graduação. Mas assim, eu venho de um contexto de vida em que eu tive, ao longo, né, de toda a minha existência, eu posso dizer assim, de que eu me lembre, né, de que eu tenha memória, de muitas experiências com o Senhor. Mesmo antes de publicamente declarar a minha fé, né, e dizer que eu sou cristã, evangélica, membro de uma igreja. Quando eu entrei, então, na faculdade, eu ingressei numa faculdade particular, eu era bolsista, e eu tinha que trabalhar duro para pagar a diferença da mensalidade. E assim, eu não me deslumbrei com aquele contexto da universidade, o que normalmente eu vejo acontecer com os meus estudantes hoje, né? Eu sou professora no primeiro período, assim, em maior parte da minha carga horária, ela é voltada para estudantes do primeiro período. Então, são estudantes recém-saídos do ensino médio, né, ali com uma faixa etária, em que eles chegam lá, assim, vendo a universidade como um ambiente da falsa liberdade, né? E eu vejo muitas coisas acontecerem, nós vemos com toda certeza. E eu vi isso também acontecer quando eu entrei, mas, e aí eu quero reforçar essa palavra, as minhas experiências com o Senhor, elas
uma vida inteira, elas me conduziram por um caminho que, por mais que eu tivesse ali os convites, né, por mais que as coisas, elas chegam, né, até nós, elas vêm mesmo, elas surgem para nos atrair. Isso nunca me fez me desviar pelo caminho, né? E depois que eu me converti e me tornei efetivamente membro de uma igreja, e a gente vai se firmando, né, conhecendo, isso ficou muito mais firme para mim, como a Thaís acabou de dizer, né? E o conhecimento, né? Mas eu penso que, acima de tudo, são as nossas experiências com o Senhor, porque talvez eu já esteja antecipando, né, o que você vai dizer aí, mas a Thaís também mencionou um pouco. Nós temos que ter muita clareza do que é simplesmente um ritual, em relação, né, ou diferentemente daquilo que são verdadeiras experiências com o Senhor. E eu penso que o que faz muitas vezes jovens que foram criados nas igrejas se desviarem e somarem um percentual, né, como a Thaís colocou aqui, é muito mais essa coisa de não ter experiência, de as coisas não fazerem sentido, ou melhor, de eles não terem tido condições de dar sentido àquilo que eles vivenciam na igreja. Vou parar de falar um pouco, depois a gente retoma. Interessante você mencionar, você ingressou na faculdade aos 20, você se converteu aos 25 anos, isso? E você já estava na faculdade? Já. Eu entrei na faculdade entre 19 e 20 anos. Uma outra coisa, eu entrei mais madura, diferente da faixa etária, né, que normalmente os estudantes chegam para nós lá no primeiro período. Então, assim, já com uma carga de responsabilidade, eu tinha que estudar, trabalhar, para estudar. Então, assim, veja que são experiências mesmo, né? E eu penso que são essas experiências que vão moldando a nossa caminhada. Por isso, essa palavra experiência, vivência, ela é muito forte para mim. Precisa ter uma base de experiência com Cristo, né? Onde nós formos, né? Como a Thaís mesmo mencionou, na faculdade, no trabalho, isso que nos sustenta, é a nossa fé. Rodrigo, agora é contigo, eu dirijo a pergunta. E você, como doutor também hoje, como a sua fé tem caminhado juntamente com a sua formação acadêmica? Bom dia, igreja, né, primeiramente. Bom, a minha fé, a história da minha fé, ela coincide, inclusive, né, com a minha história na academia. Porque eu me converti com 17 anos de idade, exatamente quando eu passei no vestibular. Então, eu fui para a universidade recém-crente. E aí todo mundo sabe como é o recém-crente, né? Acha que faz de tudo para não se deixar levar, né? E aí eu ficava morrendo de medo. Só que eu dei a sorte, e talvez também por ter começado minha história na fé, com também a minha história na universidade, de já buscar dentro da universidade lugares em que ou pessoas, né, parecidas comigo, com quem eu pudesse dialogar, com quem eu pudesse falar sobre a fé, né, falar sobre Cristo, Deus, dentro da universidade. E, para o espanto, talvez, de muitas pessoas que não conhecem a universidade, há muitas oportunidades, né? Há muitas oportunidades, muitos grupos, inclusive. Eu participava de um grupo chamado ABU, eu acho que quem é da universidade com certeza já ouviu falar, Associação Bíblica Universitária. Os meus melhores amigos até hoje são daí, né? Então, amigos de mais de 10 anos, né? Nos conhecemos na ABU. Amigos que me influenciaram, inclusive, não só na minha caminhada com Deus, mas também na minha caminhada dentro da universidade. E isso me leva a te dizer, e a dizer a vocês, que há muito mito, né? Eu entendo que existem conflitos, de fato,
né, dentro da universidade com a nossa fé, conflitos que devem ser, inclusive, né, pensados e geridos, né, e bem geridos por nós que somos, né, ou pelo menos que devemos ser luz, né, no mundo. Mas, ao mesmo tempo, acredito que há muito mito no sentido de que a universidade, enquanto o próprio nome diz, universidade, que é o lugar de tudo, né, ou de todos os conhecimentos, enfim, ela abre também para esse diálogo, né? Ela abre oportunidades para você dialogar a sua fé com a razão. Como você bem começou, Carlos, a fé deve ser um culto racional a Deus, né? Às vezes nós somos levados pela passagem lá de Hebreus, né, de que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem ou que se esperam, né, achar que é uma fé cega, mas na verdade esse firme fundamento, né, o próprio Paulo vai lá dizer depois, né, antes na verdade, o firme fundamento é exatamente uma renovação desse entendimento, né, a possibilidade de levar essa luz que acreditamos por meio de Cristo, né, para esses lugares, né, e fazer a diferença, né, e a universidade é um lugar missionário que nos permite essa oportunidade. Então, para começar, depois eu tenho certeza que outras questões virão, mas para começar eu te responderia que para mim a universidade é quase que o sinônimo da minha caminhada, né, do início da minha caminhada na fé, e até hoje eu dialogo fé e razão, fé e ciência, né? Gosto desse assunto, escrevo um pouco sobre isso, sempre é algo que está nas rodas, né? A Carol, minha esposa, ela tem como testemunhar que volta e meia nas rodas de amigos nós falamos sobre isso, né? Esse assunto vem à tona, e acho que a igreja ela precisa assumir esse papel, né? E parar de achar que a universidade é esse bicho-papão, e que nossos filhos, né, nossos jovens, vão chegar lá e vão se perder, né? O papel formador da fé desses jovens a igreja deve fazer. A igreja deve formar esse jovem para ter uma fé sólida, né, como você bem disse, para não ser um crente frágil, para chegar lá e entender que ele pode ser a diferença. Depois eu vou contar um testemunho em relação a isso. Legal, Rodrigo, gostei demais do que você falou. E eu quero perguntar para vocês, tem alguma pergunta? Ó, sua esposa. O negócio é sério, Rodrigo. Júlio, bacana. Bom dia. Bom dia. Pergunto para vocês, professores, né? Vocês, enquanto professores e cristãos em uma universidade, acreditam que a religião, de alguma maneira, pode atrapalhar em abordagem de assuntos polêmicos? Acreditam que os estudantes podem não saber separar trabalho e religião? Boa sorte, professores. Carol, né? Não vejo. Aliás, a sua pergunta me conduz a dizer alguma coisa que vai nos tirar mesmo do nosso conforto como igreja. Esses assuntos polêmicos, eles não estão só lá na universidade. Eles estão aqui, eles estão dentro das nossas casas. Esses assuntos polêmicos, eles nos confrontam, né? Vocês viram agora, recentemente, que o nosso atual presidente, né, passou a concordar com a questão do aborto, né? Isso é algo que confronta, né, a fé da gente. Mas aí, Carol, onde é que eu estou querendo chegar, né? Para ser mais clara. Nós, como igreja, temos aqui tantos profissionais de tantas áreas, e em algum momento eu até já ventilei isso com o pastor Weber, né, numa conversa rápida. Nós precisávamos nos assumir como igreja, como um grupo interdisciplinar de estudos, para pensarmos, porque a gente não sabe como tratar desses assuntos nem dentro da casa da gente. E como né, os colegas já falaram, os jovens, eu penso que eles se perdem pelo caminho porque eles não têm uma formação de base
que é responsabilidade da igreja, sim, mas é responsabilidade dos pais, da família, antes de mais nada, né? Com o que a gente é dentro de casa, né, verdadeiramente, porque é muito fácil eu ser a professora sorridente, boazinha, amiga de todo mundo aqui fora, e lá dentro da minha casa não. Então, eu penso que nós poderíamos pensar isso, né? Juntarmos as nossas forças, aproveitando o conhecimento que temos, cada um de nós nas nossas diferentes áreas, antes para pensarmos como abordar tantos assuntos polêmicos, né? E que tocam a vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, e mais do que isso, sermos uma rede de apoio, um grupo de apoio, falar abertamente sobre as coisas dentro da igreja, porque isso vai, inclusive, dar essa base, né, para que nós, cristãos, possamos participar mesmo, mas com fundamento, com segurança daquilo que falamos, e não sendo vistos como pessoas que têm uma fé cega, né, sem razão, e omissos, que não temos posição política, porque eu não sei da experiência dos colegas, porque cada um de nós atua em um campo. Eu trabalho numa universidade que é confessional, católica, e mesmo dentro dessa universidade, sendo confessional, há um ambiente de hostilidade quando a gente se declara cristão. Tem as oportunidades, como o Rodrigo disse, sim, que eu acho que isso a gente faz também, as oportunidades, mas, assim, na maior parte das vezes, o cristão ele é tido como, né, que vive de fé, de uma fé cega, que não tem raciocínio. Não sei se eu consegui responder. Muito interessante o que você falou, Návia. A igreja precisa desse grupo de apoio. A polêmica tem que começar aqui, entre aspas. Tem que ser trabalhada aqui. A gente tem que conversar sobre isso aqui. Porque lá fora, às vezes, o jovem ou outra pessoa pensa e fala, nossa, poxa, a igreja não falou comigo sobre isso. Parece que eu não tenho o que falar sobre isso. E isso, às vezes, abala aquela pessoa. Então, a igreja precisa trabalhar esse grupo de apoio aqui dentro. Você não concorda comigo, Rodrigo? Concordo. E eu acrescentaria dizendo o seguinte, né? Talvez a igreja precise entender também o que é a universidade, né? Acho que isso é um ponto fundamental. Porque a universidade, pelo menos em como ela é hoje, né? O que a Nívia falou em relação à confessional me acendeu essa questão. O papel da universidade é justamente de levar conhecimento, de promover o conhecimento, inclusive sobre uma grande ordem de coisas, né? Não tem nenhuma pretensão confessional, né? As universidades que eu digo não confessionais, né? É claro que nós temos as confessionais também, a PUC, por exemplo, de Goiás, mas, e em sendo dessa maneira, né? Entendendo que a universidade é um lugar de tudo e de todos, né? É o lugar do questionamento, inclusive, né? O lugar onde se faz ciência. A igreja ela precisa entender que não existem tabus dentro da universidade. Essas questões polêmicas, elas são discutidas sim, não só na universidade, como as colegas falaram, de fato. As polêmicas estão aí no cotidiano, né? Estão sendo discutidas nos jornais, estão sendo discutidas nas conversas, né, entre irmãos. Não é só na universidade. O que a universidade, na verdade, faz é sistematizar isso, é trazer esse questionamento com complexidade, né? A partir, inclusive, de métodos, né, científicos. Há um modus operandi, ou seja, uma forma de acontecer, né, uma forma como o conhecimento é tratado na universidade, né, como o pensamento ele é discutido e refletido dentro da universidade. E, mais uma vez eu digo, muitas vezes há um mito da igreja, a igreja crê nesse mito, de que a universidade, ela chega, que o crente chega lá na universidade, o jovem crente chega na universidade e ele é levado dentro dessas polêmicas, desses assuntos, né, polêmicos, ele é levado a negar sua fé, né, e começar a acreditar, por exemplo, no aborto ou em qualquer outra coisa. Na verdade, a situação do aborto ela vai ser discutida lá, porque eles não têm, e aí eu espero que vocês não me entendam mal, irmãos,
mas eles não têm nenhuma... Os demais membros daquela comunidade acadêmica, se não são irmãos de fé, entendam isso, eles não têm a obrigação de acreditar nos princípios que nós temos enquanto, né, comunidade de fé. E por isso precisamos ser equilibrados. O crente na universidade, ele é em todo momento um equilibrista, porque ele precisa se equilibrar com essa consciência de que ele está num lugar em que é mais aberto, que é amplo, e que vão ser discutidas questões, inclusive nas quais vocês não crê, né? Mas também, esse é o equilíbrio de você também entender que você tem o direito de professar a sua fé lá dentro. E aí, respondendo à pergunta da Carolina, eu sim passo por isso muito frequentemente, né? E não tenho problema nenhum de professar a minha fé, mas eu faço isso de uma maneira, considero eu, muito cautelosa, porque eu não quero também, por meio da minha profissão de fé na universidade, influenciar de que esses alunos devam crer no que eu creio só porque eu creio, mas não, mas eu faço isso por meio do meu testemunho, por meio da paz, da paz de Cristo, que inclusive é a palavra de Cristo, que com essa paz de Cristo, com o amor de Cristo, nós devemos levar essa palavra adiante, né? E não com uma obrigação, não com uma caça às bruxas. Vocês são obrigados a escolher um lado. Exatamente, né? Muitas vezes cria-se esse clima de uma caça às bruxas, em que a bruxa é a universidade, né? E tudo que a universidade proclama, mas na verdade eu acredito que nós possamos fazer profissão de nossa fé, dar o bom exemplo, né? Muitas vezes dou alguns exemplos, né, no quadro, enfim, trago para minha aula alguns exemplos. Dei aula para o jornalismo, inclusive, né, no semestre passado, também introdutória, também de primeiro período nessa disciplina, que era sobre produção de texto científico no jornalismo. Então, comecei falando sobre a questão da metodologia da ciência e de como funciona o conhecimento científico. E aí fiz a separação lá dos tipos de conhecimento, né? E falei sobre o conhecimento popular, o conhecimento religioso, a diferença para o conhecimento científico. E aí eu falei, inclusive, para eles, de que por mais que eu estivesse ali enquanto, né, um profissional ensinando conhecimento científico para eles, eu também acreditava no conhecimento religioso, porque eu era, né, uma pessoa religiosa, e comecei a falar em qual é o limite, inclusive, do conhecimento científico também. Porque muitas vezes a gente acha que a ciência explica tudo e não explica tudo. A ciência tem limites, né? E esse equilíbrio é que nós precisamos entender que ele deve existir, né? E é um trabalho nosso, muito mais do que deles. É um trabalho nosso fazer esse equilíbrio e essa diferença. Se responsabilizar por isso, né, Rodrigo? Vou passar agora para o Júlio. Olá, bom dia. Júlio, meu nome, satisfação aí receber vocês aqui, discutir um tema tão importante como este, né? A minha opinião, primeiro, vou expor aqui para vocês, é que para muitos jovens, o primeiro contato que eles têm com o mundo externo é a faculdade, né? É o momento em que eles saem daquela bolha que eles foram criados. Principalmente quando nasce e cresce num lar evangélico, né? Os pais sempre determinam muito os caminhos a seguir. E lá vai ser onde é que a voz deles vão ser ouvidas pela primeira vez. Agora, minha pergunta é o seguinte: de acordo com as perspectivas de vocês, o que mais pode afastar o jovem do caminho de Deus? São os alunos, os professores ou o conhecimento científico? Excelente pergunta, viu? Thaís, você foi a escolhida para responder isso. Júlio, muito bom, porque uma das intervenções que eu ia fazer com o Rodrigo tem mais ou menos a ver com isso. Quando nós vamos para a universidade, quando o jovem vai para a universidade, ele vai descobrir. O que você disse, é o primeiro contato ali que eu estou pegando o ônibus, estou indo sozinho, ou eu estou ficando mais tempo fora de casa, onde eu estou tomando decisões e meus pais não estão sabendo dessas decisões que eu estou tomando, que eu passo o dia todo fora de casa, enfim. Então, por exemplo, no meu curso, onde eu tenho antropologia, sociologia, né, filosofia, que são as principais matérias, onde eu tenho ali um conhecimento de mundo, né, de cultura, de diferenças. Nesse momento, eu começo a entender o contexto em que eu vivo.
O contexto em que eu vivo, ele é um contexto crente. Ele é um contexto de sim ou não. Eu começo, além disso, ter uma leitura de mundo da minha casa. Eu começo a ter uma leitura de mundo de como os meus pais se relacionam. De como meu pai trata minha mãe, de como minha mãe é tratada, de como eu sou tratado como indivíduo. Ali eu começo a perceber, eu sou preterido, não sou preterido? Ou esse jeito que meu pai trata minha mãe é um jeito agressivo? Então é algo que a gente começa o quê? A ter uma leitura de mundo e do ambiente que nós vivemos. Tipo, o que o pastor fala no altar, ali já não me convence mais, eu preciso de um algo a mais. Então, muitas vezes, o deixar de professar a sua fé, de abandonar a sua fé, não está ligado com a universidade em si, mas o conhecimento que é adquirido. E peraí, Jesus é isso? Jesus é além disso, né? Então é onde começam então a gente ter os nossos questionamentos. E antes, quando criança, era muito mais fácil eu dizer o sim e o não, e o lado que o meu filho ia ir. Agora meu filho tem escolhas, e eu preciso ter empatia para ouvir e para entender. É difícil, como pai. É algo que, por exemplo, eu e o Douglas, a gente conversa sempre. Como que vai ser? Então, hoje, é muito fácil para mim falar sobre aborto, mas eu não estou numa posição de aborto, eu nunca precisei abortar, eu nunca fui estuprada, por exemplo. É muito fácil para eu dar opinião sobre racismo. Eu não sou negra, não sou preta, meu cabelo é liso, eu sou branca, entendeu? Então nós queremos assumir posições de falar e de decretar que não são nossas. Nós não vivenciamos, nós não sabemos, entendeu? Então um dia nós fomos participar de uma live, eu e o Douglas, e uma das pessoas que estavam tocando junto com a gente era o Arthur nessa live, e o Arthur estava sozinho de carro, e era uma época que o Arthur usava aquelas trancinhas, você lembra? Que ele ficava todo estiloso com as tranças, e a gente saiu muito tarde dessa live, né, meu bem? Era tipo umas 11 horas da noite, e aí lá no estacionamento mesmo, no centro, era um lugar bem escuro, eu falei: Arthur, quer que eu te dou carona? Aí ele falou assim: não, tia, eu tô de carro. Gente, eu lembro do Arthur com 3 anos orando aqui com o pastor Eduardo. Ele falou: não, tia, eu estou de carro. Irmãos, aquele dia eu fui embora chorando. Sabe por quê? Porque eu falei: gente, eu não sei como seria eu no lugar da Fulvio e do Júnior, do meu filho, na situação dele, indo embora de carro, sozinho, não é? Um jovem negro. Então assim, pode sofrer o quê? Um baculejo na rua. Então a nossa realidade, ela é uma realidade muito cruel com os nossos jovens, com as nossas pessoas. Então é muito fácil eu estar numa posição de religiosidade, de dureza, sem ter empatia pelo outro. Então eu acho que a igreja peca muito nesse sentido, onde eu não tenho um olhar aberto para entender e para ouvir. Concordo com você, Thaís. Falou e disse. Você quer falar alguma coisa? Eu fiquei provocada, viu? Como é que é o nome dele? Júlio. Professor é assim, né? Não aguenta. Júlio, eu quero voltar a reafirmar o que eu disse no início da minha fala. A questão da experiência com o Senhor, a questão do propósito. Deixa eu pegar a cola aqui. Romanos 8, 28, né? Que fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma vez que eu conheço o propósito, uma vez que eu tenho essa base, né, e eu sou, outra coisa que eu vou falar, pastor Weber, depois você me chama lá no gabinete e aperta as tarraxas, se for o caso, tá? E dá uma afinada. Mas eu disse que eu me converti aos 25 anos. Eu não fui católica praticante, como dizem, né? Mas eu venho de uma família numerosa, muita gente, família pensando nos tios, né? Irmãos do meu pai, da minha mãe, e os meus pais muito católicos.
E uma coisa que eu aprendi desde cedo é ter reverência na igreja. Ah, mas a igreja somos nós somos a casa de Deus, sim, mas a palavra de Deus também diz que onde estiverem 2 ou 3, ou 2 ou mais, eu sempre me perco nessa parte, né? Mais de 2 reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria. Eu sou uma mãe chata na igreja, quem me observa deve ver, porque isso vem lá de trás, justamente por essa coisa da reverência. Qual é o sentido de eu estar aqui? Por que a gente vem para a igreja? A gente veste uma roupa, se maqueia, se pinta, veste uma capa de santidade e vem. Não, eu tenho que dar sentido para as coisas. Para mim, isso sempre foi muito forte. Qual é o sentido de eu estar aqui? Isso passa por essa questão da formação de base, né? Então eu sou muito auditiva, me incomoda. Se o culto começou e as pessoas estão conversando, estão transitando, estão rindo, estão falando, eu penso, gente, Deus está aqui. Não é que Deus é bravo demais, é carrancudo, que aponta, não é isso. É o sentido daquilo para mim. Então, assim, eu estou dizendo isso, talvez, né, isso confronte um pouco, por isso eu disse, pastor Weber, né, que depois a gente pode conversar melhor. Terça-feira está marcado. Mas, assim, veja que é a formação que a gente tem, é aquilo que a gente carrega com a gente. E isso eu aprendi lá atrás, né? Então, eu converso muito sobre isso com as minhas filhas, né? A gente precisa dar sentido às coisas. Os ritos, as liturgias, elas são importantes e são necessárias, mas se elas são esvaziadas de sentido, não tem sentido, né? Porque a gente perde aquilo que é a essência. E aí, Júnior, voltando à sua pergunta, não me esqueci, né? Se nós não sabemos qual é o nosso propósito, né? Que é sermos a imagem e semelhança de Cristo, ou perguntar o que Cristo faria nessa situação, né? Ou o que Cristo faria pelo outro numa situação X ou Y. Qualquer coisa pode fazer o jovem desviar. Pode ser os amigos, podem ser os amigos, podem ser as disciplinas, né, as filosofias que atestam a não existência de Deus. Uma outra coisa que, voltando ao que o professor Rodrigo falou, as pessoas não conhecem e falam muito sem conhecer. A filosofia vai te fazer perder o caminho. Você, de tanto estudar, vai se afastar de Deus. Existem diferentes correntes filosóficas. Há, inclusive, grandes filósofos que reconheceram a existência de Deus, né, e atestaram isso. Então, assim, se a gente não sabe qual é o propósito, a disciplina, o conteúdo teórico, os professores, porque nós assumimos um lugar de privilégio, vamos dizer, nesse sentido. Rodrigo disse isso, né? Há possibilidades. Muitas vezes, não de eu chegar lá e falar, abram aí as suas Bíblias em Romanos 8:28, vamos conversar sobre isso hoje. Se não não faz parte do conteúdo, se fosse uma aula de teologia, sim. Mas, mas a gente tem possibilidades de pregar Jesus, ainda que a gente não traga a palavra. Com a nossa postura, com o nosso acolhimento do outro, né? Enfim. Eu concordo contigo. Em relação ao sentido, para mim também é muito forte isso. Eu não posso agir mecanicamente todos os domingos quando eu venho aqui. Tem que ter sentido quando eu venho no domingo de manhã, quando eu venho no domingo à noite. Tem que ter sentido para mim a parte litúrgica, a palavra, o louvor. E muitas vezes os nossos filhos vêm por nossa conta. Eu queria só dizer rapidinho aqui uma coisa que aconteceu um dia desses e foi engraçado. Eu trabalho na PUC, católica, e assim, eu faço parte, eu sou assessora do diretor da Escola de Formação de Professores e Humanidades, então às vezes a gente organiza até a missa.
viu, pastor Weber? A gente tem que organizar, eu corrijo os textos, né, e tal. E aí, nós tivemos lá um momento, na véspera do Natal, de entrega das cestas para os funcionários terceirizados. E aí teve um momento da oração do Pai Nosso. E uma colega que trabalha junto comigo, estava bem perto de mim, e na hora da oração do Pai Nosso, eles iam na frente, Pai Nosso, e eu ia devagar. Aí depois ela falou para mim, deixa eu te falar uma coisa, por que você reza o Pai Nosso tão devagar? Aí eu falei, como assim? Ela falou, eu estava te observando. Aí eu falei para ela, você dá sentido a todas as palavras que você fala quando reza o Pai Nosso? Aí ela... às vezes a gente faz assim, até a salve rainha, sem, né, perceber o que está falando. É isso, é um ritual. Realmente. Eu queria também responder a pergunta do Júnior, né? Júnior, só Júnior? Pergunta? Júlio Estrela. Mas vai muito na linha do que a Nívia falou. Nívia, não é isso? Porque, Návia, eu li errado. Porque tudo pode e nada, desses três que você trouxe, alunos, professores, não foi isso? E conhecimento científico, não foi? Como? Sim, a faculdade em si, os alunos e o conhecimento científico. Qual dos três poderia desviar, né, o crente? Eu concordo que ou nenhum deles, ou ao mesmo tempo, nenhum deles, todos os três. Porque depende exatamente desse propósito com o qual você chega na universidade, da sua vida cristã, da sua formação, né, na família e na igreja, em relação às bases da sua fé. Você pode se desviar, meu amigo, em qualquer situação, não só na universidade. O que a universidade te dá de diferente é justamente porque ela te expõe fora dessa bolha, exatamente dessa bolha, né, a qual você se referiu. Aquele jovem sai da sua bolha, né, e vai diretamente para a universidade, e aí ela vai se encontrar com esse mundo, né? Lembrei do que como foi o nome do nosso primeiro irmão aqui, que falou sobre música? Léo Araújo. O Léo. Perguntaram para o Léo aquela pergunta, como músico, a gente sempre ouviu isso, eu também sou músico, e a gente sempre ouve isso, né, de que, como é que é tocar no mundo, né? E aí ele relatou isso, né? Meu irmão, na verdade ele relatou alguém falando isso, não é? Ele, olha, eu não sei ainda como é que é a experiência de tocar, né, em outro planeta, né? Eu toco aqui mesmo, nesse mundo, né? E é isso, né? Nós estamos no mundo, nós somos seres de contexto, nós estamos numa sociedade, numa conjuntura, que inclusive não diz respeito só a nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender que existem outras culturas e nós precisamos, portanto, né, saber ser, mais uma vez eu bato nessa tecla, saber ser luz nesse mundo. E por meio da nossa postura, nós conseguiremos isso. Não por meio de chegar lá e falar, como a irmã Návia falou. Vamos abrir aqui a Bíblia em Romanos 8. Você não vai conseguir converter ninguém dessa maneira. Mas a universidade, elas sabem, né, a faculdade e a universidade é um lugar que, inclusive, todos os problemas nossos também estão lá, é claro, né? Falta de ética, né, desamor, gente puxando tapete do outro, não é, corrupção, isso tudo que tem na política, na igreja também tem, viu, irmãos? Tem também na universidade. E aí quando eles se deparam com um professor, com um colega, né, que é exemplo, né, que tem a postura, a primeira coisa que vem à mente deles é isso, o que é que esse irmão, o que é que essa pessoa tem de diferente? E aí eu vou aproveitar para falar aquele testemunho. Eu fui colega, dividi apartamento com 3 colegas. 2 deles eram homossexuais. E a gente era colega de sala, por isso a gente, né, foi morar junto. Eram amigos e desde sempre, quando eu comecei a morar com eles, minha única condição foi essa. Olha, eu tenho os meus princípios, eu tenho a minha fé, eu não vou mexer no calo de vocês, nem ficar enchendo o saco de vocês, mas eu quero também ser respeitado.
E aí coloquei, tudo bem, ok, sempre me respeitaram. E aí eles, sabendo que eu era cristão, e claro, não acreditavam nas coisas que eu acredito, mas certo dia um deles passou por um problema seríssimo, né, na família, né? Estava vivendo uma situação muito, muito, muito chata, né? E adivinha quem ele procurou, irmãos? Né? Nós somos referência quando nós colocamos, quando nós nos postamos, né? Quando nós temos postura, nós nos colocamos, né? Nós somos referência, nós somos procurados pelas pessoas, né? E eu acredito que é esse o nosso lugar na universidade. A gente pode fazer isso por meio de ensinando outras teorias que não só aquelas que dialogam com a nossa fé, porque a gente tem que ser ético e ensinar, né? A gente tem uma ementa a seguir, a gente tem que ensinar também aquilo que não dialoga com a nossa fé, mas isso não nos faz perder a fé, tá? A gente informa, né? A gente passa o conhecimento, mas a gente também tem outras maneiras de testemunhar a nossa vida, de testemunhar naquilo que cremos, né? De professar essa nossa fé. Bacana, bacana mesmo. Pastor Weber tem uma pergunta? É só Weber. Opa, professor Dr. Weber Para não tem uma pressionar pergunta? ninguém. Mas, assim, primeiro é enaltecer esse momento, como tem acrescentado, como está bom ouvir e pensar a respeito de tudo que está sendo mencionado. Ouvir um questionamento igual o Júlio fez, né, a Carol. E isso é importante porque a igreja, o Rodrigo falou, acho que vocês concordam com isso, com um ambiente de questionamentos. É um ambiente de questionamento, a igreja é. E eu quero apresentar uma possibilidade, né, até me lembrei aqui, quando a dona Nairma faleceu, mãe da Návia, nós acompanhamos, estivemos juntos como família, como igreja, e surgiu uma oportunidade. A Návia falou assim: olha, a família da minha mãe era católica, e eles vão celebrar uma missa, em menção à minha mãe, a missa de 7º dia. Ela falou assim: eu queria convidar você para ir. E o padre aqui da paróquia universitária, Davi, ele vai te dar uma oportunidade para você falar. Você vai? Eu falei: claro, Návia, com o maior prazer. Fui. E foi uma noite memorável, muito significativa. Eu ouvi o padre Davi e ele foi muito oportuno na fala dele, como havia sido também no dia do culto fúnebre. Mas depois eu me fiz algumas perguntas. Eu falei na paróquia universitária, lotada a paróquia, numa sexta-feira. E eu me perguntei: eu traria o padre Davi para falar na Igreja Batista Central em Goiânia? E eu tive 2 respostas para a pergunta que eu fiz. A primeira foi rápida: convidaria. E a segunda também vem com a mesma velocidade: não convidaria. Por que eu convidaria? Porque a igreja é um lugar também de diálogo. E nós precisamos aprender isso. Não é só a universidade que é um lugar de diálogo. Porque nós queremos que as pessoas nos ouçam, mas nós não os ouvimos. Mas nós temos a verdade na nossa perspectiva. Não é? Não, mas nós estamos professando a verdade. E a verdade, ela tem que ser dita. Doa em quem doer. Essa é a nossa visão. Aí nós ignoramos o que o outro tem a dizer. Porque o que ele está dizendo é mentira. Então nós precisamos fazê-los calar. Esse momento do falecimento da dona Nairma, da nossa irmã, me fez pensar a igreja como um lugar de diálogo. E aí me faz pensar também que às vezes a nossa fundamentação ela é tão rasa que a gente não consegue ouvir um outro pensamento que seja discordante do nosso. Porque parece que nós estamos fragilizados. E nós não vamos resistir, e nós vamos migrar, ou nós vamos perder a fé. Perdemos a fé porque não a temos fundamentada. E às vezes a igreja acaba cooperando para isso,
não criando aqui um ambiente de diálogo. Mas aí vem agora, esse era um comentário que a Návia falando me fez pensar, aí vem minha pergunta aqui. Doutrinação é o processo de incutir ideias, atitudes, estratégias cognitivas ou de uma metodologia profissional. Muitas vezes é distinta da educação pelo fato de que se espera que a pessoa doutrinada não questione a todo momento. Como seria possível escapar da doutrinação tão falada no nosso tempo aí, doutrinação? E qual a importância do ser reflexivo? Qual é a importância disso? E aí eu faço. Quem quiser responder, fique à vontade. Das minhas ministrações, do louvor, não sei se vocês já repararam, geralmente nas palestras que eu faço, eu gosto muito de dar exemplos que acontecem comigo. Eu ministro o que acontece na nossa casa, né? Então, eu acredito que nós temos duas gerações aqui, né, de jovens. A nossa geração, a minha e a do Alessandro, por exemplo, nós éramos uma geração de adolescentes que não tinha rede social, não tinha celular, internet era assim, nossa, estávamos descobrindo a internet, aquele computador da tela preta, papapá, certo? E nós temos uma geração hoje de crianças e adolescentes, já de outra geração. E eu vejo que a nossa geração, ela foi uma geração de uma doutrina muito rígida, onde você tinha que estar numa cartilha, e essa cartilha era uma cartilha muito doída. Eu me lembro de um dia, eu com 11 anos, nós estávamos indo a uma sessão de cinema, os adolescentes, no Flamboyant. E eu coloquei naquele dia uma saia jeans para ir ao cinema. Eu tinha 11 anos, irmãos. Uma irmã falou tanto da minha saia jeans. Tanto, irmãos, que eu nunca mais coloquei uma saia jeans na minha vida. E eu coloquei um short jeans aos 27 anos. Eu já namorava com Douglas. Para vocês verem o tanto que a doutrinação, ela pode tirar o senso de pertencimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Era uma doutrina que, por exemplo, a minha avó, a gente praticamente sacrificava a minha avó, porque ela viu a gente passar por tanta coisa e ela continuava católica. E hoje, eu sento junto com a minha avó e assisto missa com ela e adoro a palavra dos padres, está tudo certo, está tudo bem. Não deixei de ser crente, ela não deixou de ser católica. Essa semana na TV surgiu para a gente uma possibilidade de matéria sobre benzedeiras. E aí o pessoal virou e falou assim: nós vamos fazer ou não, como que era um e-book de benzedeiras. Aí eu falei, gente, benzedeira existe ainda? Aí eles falaram, nossa, Thaís, existe, tem um monte aqui em Goiânia. Eu falei, gente, minha mãe levava a gente para benzer quando a gente não era crente. Para tirar mal olhada, esse negócio, sei lá o quê. Minha mãe levava a gente, só que era numa fazenda longe e tal. Aí aquilo ali foi curioso. Aí todo mundo falou, quem quer pegar essa pauta? Eu falei, eu quero pegar essa pauta das benzedeiras. Quebrantes, menino começava a chorar, estava com quebrantes. Então o que acontece? Eu fui mergulhar no e-book das benzedeiras essa semana. Gente, e como aquilo falou comigo? Porque uma doutora em antropologia, ela falou assim, Thaís, você sabe o que é benzer? É bem dizer. Benzer é bem dizer. Então, para nós da universidade,
a irmã de oração da igreja é uma benzedeira, ela está bendizendo coisas boas na vida da pessoa que ela está orando. A pessoa do centro espírita é uma benzedeira na hora que ela dá passe. E a senhora lá da roça, que aprendeu com a mãe, que aprendeu não sei lá o quê. Então assim, eu poderia simplesmente, na minha posição de crente, falar, essa matéria eu não quero nem ver, essas benzedeiras, né? Mas como é importante a gente ter esse olhar. Então, quando você percebe que Senhor Jesus é muito além de doutrinação, o que Ele promove na nossa vida é tão maior, a transformação que Ele traz é tão maior, que gente, o que é uma saia jeans na vida da pessoa? É verdade, é verdade. O que é uma saia jeans diante de Jesus? O que é um saia jeans diante de Jesus? É isso aí, isso é verdade. Estamos quase encerrando, viu, gente? O bate-papo está muito bom, muito produtivo. Estamos aprendendo tanto aqui hoje, nesta manhã. E o nosso irmão Alessandro quer manifestar uma pergunta. Fique à vontade. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Eu achei muito interessante a pergunta do Júlio e gostaria, não é uma pergunta, mas um comentário, né, somente uma fala. Essa questão de desviar, eu acho que está muito ligado também realmente com o que tem sido falado aqui, antes disso, abrir um parênteses, parabenizar a iniciativa, parabenizar que isso é muito importante, a gente precisa muito de diálogo, e isso traz muito crescimento, não só para os jovens, mas para os pais também. Então, é o seguinte, o desviar, eu acho que realmente está ligado a essa falta de, essa base, que não está tendo, ou a falta de diálogo, ou a falta de abordar temas importantes, que são polêmicos dentro da nossa casa. Nós temos muitas dúvidas, como a Thaís bem falou aí, nós somos de uma geração de um sistema muito rígido, e que nós procurávamos não evitar certos comentários ou fazer perguntas aos nossos pais com medo dessa reação, como é que seria o simples fato de perguntarmos. E quando a gente não pergunta, não sacia essa dúvida, nós chegamos a uma universidade cheio de dúvidas e o mundo está pronto para alimentar a gente de todas as formas possíveis e impossíveis. Então, assim, eu acho que é muito importante o diálogo dentro de casa, conversar dos variados temas, de todos os temas possíveis dentro dos nossos lares, porque assim a gente pode, às vezes, aprender também, porque como pais a gente não sabe, a gente não, muitas vezes é de primeira viagem, e temos muitos assuntos para também crescermos e sabermos e conhecermos. Então, o fato de conversarmos, eu acho que vai também evitar muito o desviar dos nossos filhos, dos jovens, ou daqueles que a gente conhece, porque realmente a gente pode abordar e crescer e descobrir respostas, e o Senhor nos dá respostas após esses questionamentos. É só mais ou menos um comentário mesmo. Obrigado pelo comentário. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de voltar ao questionamento que o pastor Weber fez. Não tem jeito, né? É pastor Weber mesmo. Do ponto de vista da filosofia Foucaultiana, pelo menos, né? Tanto a doutrina quanto o ritual, são instrumentos de poder para a conformação, né, social. Então, são criações humanas mesmo, nós é que criamos todas essas coisas. E a finalidade desse ponto de vista, né, dessa filosofia, é conformar o comportamento. Conformar o comportamento. E aí, deixa eu ver a cola aqui, né? E aí isso me fez voltar lá em Romanos 12, 2, né? E também um pouco do que o Rodrigo falou. Não vos conformeis com este mundo, né? Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, vai um pouco ao encontro do que o irmão acabou de dizer, o Alessandro. O que está faltando para nós, eu penso, é isso, é nos educar para o diálogo, a igreja renovar a sua mente nesse sentido, de trazer
esses assuntos que estão aí junto aos nossos filhos, com eles mesmos, muitas vezes, né? Muitos deles vivenciando, e a renovação da mente tem que ser aqui, e não ficar nessa coisa de pensar que Deus é o Deus que fala que você não pode usar um shorts, né, punitivo. Nós, muitas vezes, somos punitivos. O irmão não está vindo à igreja. Mas eu venho à igreja. Espera aí, você entrou em contato para saber por que ele não está vindo? O que Jesus, nessa situação, faria? Uma pergunta que é muito forte para mim, né, lá nos evangelhos, no Novo Testamento, é quando Jesus fala: o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer? O que está acontecendo? Não, é muito mais fácil a gente... Por quê? Por causa da doutrina, da doutrinação, do ritual, né, dessa liturgia enrijecida. E eu penso que tudo isso aí, né, nós conseguiríamos contornar, ou pelo menos amenizar, por meio do diálogo. Perfeito. Eu também queria voltar nessa questão da doutrinação. Eu acho que, inclusive, corresponde com a sua pergunta também. Alessandro? Porque, bom, é exatamente essa passagem que me vem à mente, né, de Romanos 12:2, que, inclusive, essa palavra de renovação do vosso entendimento, né, é um conceito grego chamado metanoia, né? E se você for pensar metanoia, né, a etimologia mesmo da palavra, e tentar entender o que significa isso aí, é justamente algo que que vai além, né, ou seja, noia é conhecimento, então vai além desse conhecimento, do entendimento, né? A verdade de Deus é uma verdade que justamente excede, né, esse entendimento humano, né? E essa reforma que nós temos que ter do entendimento, portanto, não pode fugir desse pleno conhecimento de Cristo, de sua palavra. Então esse é um ponto. E isso, conhecimento de mundo nenhum pode nos dar. Então, o que a doutrina, né, nesse sentido, realmente pode ser perversa, né, a doutrinação, no caso, né, e como fugir dela, que foi a pergunta do pastor Weber, pastor mesmo, né? Que, primeiro, como a Návia falou, não podemos deixar de pensar de que a relação do conhecimento com o poder é uma relação imiscuída, né? Não tem como retirar a questão do poder do conhecimento, essa relação entre conhecimento e poder. E isso, inclusive, dentro da própria igreja. A igreja é uma instituição histórica, todo mundo sabe disso, né? Quem estudou história sabe que a igreja, durante muito tempo, ela inclusive punia, né, quem não concordava com a sua forma de ver o mundo, com a sua cosmovisão. Temos na história, inclusive, né, o caso de Galileu Galilei, todo mundo sabe, excomungado, porque ousou negar a tese, né, heliocêntrica da igreja. Então, teocêntrica da igreja. Então, você percebe que não está só na universidade, né, a postura de querer, pelo conhecimento, ditar o que deve ser acreditado e porque isso justamente comunga com uma noção de poder e de conformação de um estado de sociedade. Mas aí, ao mesmo tempo, isso também existe, é inegável, existe. É mito achar, por exemplo, a gente vê os nossos irmãos evangélicos com a máxima do o marxismo cultural nas universidades. Primeiro que isso é um Frankenstein, né? Não existe isso de marxismo cultural. Isso foi uma leitura, uma vulgata, né? Uma leitura errada de Gramsci, na verdade, né? Da noção de revolução cultural de Gramsci. Daí veio de que o marxismo cultural, Marx nada falou sobre nada disso aí, inclusive. Eu não sou defensor de Marx, não é isso, não me entendo mal, mas é porque a verdade tem que ser dita, né? É uma vulgata. Mas existem sim, né, teorias, sim, epistemologias que não dialogam com a nossa fé, de fato. E aí imagina, um jovem que vai para uma sala de aula e aí o professor está falando sobre essa teoria, tal, e muito do que ele afirma nega o que você acredita, né? Você pode livremente, porque a universidade é um lugar de liberdade, ou deve ser, e se não for, você deve denunciar o professor, inclusive, né? Você pode sim questionar, inclusive o que o professor está falando, questionar. Né, não dizer necessariamente que ele está errado porque não acredita naquilo, não queira acreditar, não. Obviamente que você tem que respeitar a autoridade, não o autoritarismo, mas a autoridade do professor,
e questionar de acordo com a sua fé. Porque a gente está aqui falando de fé, que a fé é racional, e muitas vezes a gente não para, Carlos, para estudar a nossa fé, para estudar as bases da nossa fé, para estudar as bases do nosso credo. Então, pai, mãe que está aqui, que tem medo de que seu filho vá para a universidade e se perca, veja como é que é seu filho dentro de casa. Muitas vezes eles já iam se perder, tá? Muitas vezes eles não estão nada conectados com Deus, e que aí vocês se valem desse pretexto da universidade para dizer, foi a universidade que distanciou ele de Deus. Muitas vezes, olhe bem como é que ele está na igreja, na sua casa, muitas vezes ele já não está muito conectado, porque se você trabalha com ele as bases do credo, as bases da sua fé, os princípios de Deus, né, você vai perceber que nada na universidade vai colocar em xeque nisso que ele acredita. Ele vai sim se abrir ao questionamento, ele pode sim retrucar ou entrar num debate ali, ele vai ter base inclusive para discutir. Eu entrei uma vez num debate com um professor sobre a origem do universo, porque eu aprendi num apologeta que eu assistia, adorava assistir, esqueci até o nome dele, tem muito tempo isso, em que ele falava, por exemplo, né, quando quiserem discutir com vocês que não existe nada fora da natureza, não é? Que não existe Deus porque não podemos afirmar aquilo que não temos prova de que existe, pergunte para ele, por exemplo, né, qual é a prova de que antes do bóson de Higgs, que é o que eles dizem que é o elemento ali que dá início, né, logo após o Big Bang dá início à matéria, né, surge, por isso que é chamado de partícula Deus, inclusive, né, porque dá origem a outras partículas tantas, né? Pergunte a ele se, de acordo com a lei de Lavoisier, que inclusive, né, lei da própria ciência em que ele acredita, de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, acho que todo mundo aí já deve ter estudado isso. Pergunte de onde veio então o bóson de Higgs. Eles nunca vão conseguir chegar ao início das coisas, porque há um limite, né? Há um lugar que a ciência não chega, e há um lugar que a ciência também tem que dar um salto de fé para existir. A ciência também é uma crença. É claro, é uma crença baseada em evidências, mas chega um momento que a ciência também tem que dar um salto de fé, porque ela não consegue explicar todas as coisas. E aí, quando eu falei isso com o professor, ele ficou sem conseguir responder, porque, claro, nós não temos resposta para tudo, não é? na universidade. Então, sim, nós podemos ser pessoas lá, que vão também levar conhecimento, levar outra forma de ler as coisas, levar uma forma renovada, e aí, por que não dizer, né, no sentido da metanoia, né, desse conhecimento que Deus nos faz, por meio de sua graça, né, ter e dispor. Então é isso. Acho que... Excelente, Rodrigo. Gente, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. Tenho certeza que todos nós aqui gostamos de participar deste momento. O pessoal que está em casa também participou. A live estourou hoje, brincadeira, gente. Foi pique de audiência, né, Thaís? Quero chamar agora o pastor Weber. Ele vai finalizar. Gente, eu gostei muito, não sei vocês, viu? Mas eu achei muito agradável e muito instrutivo Deus usando a vida de vocês para falar com a gente. Até isso a igreja precisa aprender também, né? Há algum tempo a gente, com os ritos, e eu acredito no rito, só que um rito com significado, não é? A gente convencionava que Deus fala de uma determinada maneira. Deus fala de maneiras diversas, né? Eu gosto muito da multiforme graça de Deus. É um Deus multi, que se revela de várias maneiras e que fala de várias maneiras. E Deus falou, e está falando conosco aqui nesta manhã, não é? Quero presentear vocês. A gente dá o que a gente gosta de receber. Opa! Vamos ficar de pé, vamos terminar com vocês aqui também, vamos terminar orando. Obrigado, viu? Cada um que veio. Esse tempo eu não abro mão, domingo de manhã é tempo de ensino, e ensino é isso aqui também. E vai ter mais oportunidade para a nave, para o Rodrigo, viu? Vocês estão com os dias contados, de descanso contados. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, que o Teu nome seja santificado nas nossas vidas, Pai.
Santificado seja o nome do Senhor. Que o reino do Senhor, esse reino que não segue os padrões deste mundo, é um reino de paz e justiça, que ele se manifeste em nós e através de nós, Pai. Que a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, mas é do Senhor, não é nossa, que ela seja feita também na terra, nas nossas vidas, Pai, na vida desta igreja. Nós rogamos ao Senhor, nós rogamos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor livre os nossos jovens, adolescentes, mas não só esses, todos nós. Livra-nos do mal que nós praticamos também e pensamos. Livra-nos do mal que é arquitetado por Satanás para nos distanciar do Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, da nossa maldade, da nossa indiferença, da nossa arrogância. Quebranta os nossos corações, Pai. E quebrantamento é rendição diante de Ti, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Então, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde. Eu te agradeço, Pai, porque servir ao Senhor é poder pensar, e o Senhor nos capacitou com essa bênção do pensar. Então, nós escolhemos caminhar com o Senhor, Pai. Nós decidimos isso, Pai. Teu Espírito abre o nosso entendimento e nos faz compreender, e às vezes tem coisas, tantas coisas que nós nem compreendemos. Mas nós cremos, Pai. Eu te louvo, Pai, pela vida do Rodrigo, da Návia, da Thaís. Eu quero te agradecer por essa igreja e pela oportunidade que tivemos nesta manhã de ouvir a Tua voz mais uma vez. E o Senhor nos incomodou aqui, está me incomodando também. Então que o Senhor nos ajude a responder algumas indagações que foram aqui apresentadas, Pai, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Eu agradeço a participação da Ângela Maria Seixas e do Fábio Seixas. Obrigado a todos e todas e até a noite.